Você já ouviu alguém dizer que existe um segredo da prosperidade judaica? Talvez você já tenha escutado frases como: eles sabem algo que ninguém sabe. Existe um código oculto. Há um manual secreto de riqueza. Essas ideias circulam há séculos. Mas hoje nós vamos separar mito de realidade, sem sensacionalismo, sem teorias conspiratórias, sem romantização exagerada. Apenas fatos históricos, cultura, comportamento e reflexão. Respire fundo, porque o que você vai descobrir pode não ser o que esperava. Quando falamos em prosperidade judaica, estamos falando de uma percepção histórica. Em diferentes períodos e países, comunidades judaicas apresentaram índices elevados de escolaridade, presença em áreas intelectuais, empreendedorismo e influência econômica. Mas isso não significa que todos os judeus são ricos. Esse é o primeiro mito. Existe judeu pobre. Existe judeu classe média. Existe judeu extremamente rico. Como qualquer outro grupo humano. A diferença não está em um gene. Não está em uma conspiração. Não está em um livro secreto escondido em algum cofre antigo. Então, por que essa narrativa surgiu? Para entender isso, precisamos voltar no tempo. Durante séculos, comunidades judaicas viveram como minorias espalhadas por diversos países. Em muitos lugares, eram proibidas de possuir terras. Eram excluídas de certas profissões. Sofriam restrições legais e sociais. Quando você impede um povo de trabalhar na agricultura ou de ocupar cargos públicos, ele precisa se adaptar. E adaptação gera especialização. Sem acesso à terra, muitos migraram para atividades urbanas, comércio, intermediação, artesanato especializado, finanças. Com o tempo, essa especialização criou reputação. E reputação vira estereótipo. Outro fator central foi a educação. Desde a infância, o estudo sempre ocupou papel fundamental na tradição judaica. A leitura, a interpretação e o debate são incentivados há milênios. O aprendizado não é passivo, é questionador. Crianças são estimuladas a perguntar. Adultos estudam ao longo da vida. Existe um valor cultural profundo em desenvolver a mente. E onde a cultura de estudo consistente por gerações, a probabilidade de ascensão social aumenta. Não por mágica, mas por consequência lógica. Agora vamos falar de outro mito perigoso. A ideia de que judeus controlam o sistema financeiro mundial. Essa narrativa ganhou força principalmente em momentos de crise econômica e foi amplamente explorada por movimentos políticos extremistas no século XX. Ela serviu como combustível para perseguições e violência. Mas não há evidência de coordenação global secreta. Não há uma entidade oculta manipulando economias. O que existe são indivíduos bem-sucedidos, como existem em qualquer grupo. Só que quando uma minoria se destaca em determinada área, a visibilidade parece maior. E visibilidade, somada ao preconceito, vira teoria conspiratória. Também existe o mito do manual secreto. Ao longo da história circularam textos falsos alegando revelar planos ocultos de dominação financeira. Esses documentos foram desmascarados como fraudes. Ainda assim, a narrativa persistiu. Porque histórias simples são mais sedutoras do que análises complexas. É mais fácil acreditar em um segredo escondido do que aceitar que resultados vêm de hábitos acumulados ao longo de gerações. Agora vamos aprofundar. Se não existe segredo místico, o que existe? Existem padrões culturais observáveis. Primeiro, valorização extrema da educação formal e informal. Segundo, incentivo ao pensamento crítico. Terceiro, forte rede comunitária. Em muitas comunidades judaicas, existe apoio mútuo estruturado, fundos de ajuda, incentivo a novos negócios, suporte social. Isso reduz riscos. Empreender é menos assustador quando você não está sozinho. Quarto, mentalidade de longo prazo. Investimento em conhecimento é visto como patrimônio intransferível. Dinheiro pode ser perdido. Conhecimento não. Quinto, mobilidade e adaptação. Ao longo da diáspora, judeus precisaram reconstruir a vida repetidas vezes em novos territórios. Essa experiência histórica desenvolveu flexibilidade. E flexibilidade é vantagem econômica. Mas aqui precisamos ter cuidado. Reconhecer padrões culturais positivos não significa transformar um grupo inteiro em símbolo idealizado de sucesso.
Generalizações, mesmo quando parecem elogios, podem virar armadilhas. Porque elas desumanizam. Elas reduzem milhões de pessoas a uma única característica. E nenhum povo é uma caricatura. Prosperidade não é uniforme. Dentro das comunidades judaicas existem diferenças enormes de renda, profissão, visão de mundo, religiosidade e estilo de vida, assim como em qualquer outro grupo humano. Então talvez a pergunta correta não seja: qual é o segredo deles? Talvez a pergunta seja: quais práticas universais explicam prosperidade em qualquer cultura? Quando analisamos estatísticas globais, percebemos que grupos com alto investimento em educação, redes sociais fortes e cultura de empreendedorismo tendem a apresentar maior mobilidade econômica. Isso vale para comunidades asiáticas em diversos países. Vale para grupos migrantes que priorizam o estudo. Vale para famílias que constroem mentalidade financeira sólida ao longo de gerações. Não é etnia, é estrutura. Agora vamos entrar em uma reflexão mais profunda. Por que tantas pessoas procuram um segredo étnico? Porque isso simplifica o mundo. Se existe um segredo externo, então eu não preciso mudar meus hábitos. Se o sucesso depende de algo que não possuo, eu me isento da responsabilidade. Mas se prosperidade é fruto de disciplina, estudo, rede de apoio e visão de longo prazo, então a responsabilidade volta para mim. E isso assusta. Também existe outro fator psicológico. Em períodos de crise econômica, sociedades tendem a procurar culpados. Minorias visíveis viram alvos fáceis. A história está cheia de exemplos disso. Por isso é tão importante tratar o tema com equilíbrio. Agora vamos falar sobre algo que muitas pessoas não consideram. A tradição judaica não enxerga riqueza apenas como acumulação material. Existe um conceito forte de responsabilidade social. A ideia de que prosperidade deve ser acompanhada de contribuição comunitária, doação estruturada, ajuda ao necessitado, compromisso coletivo. Isso cria ciclo de fortalecimento interno. Quando parte dos recursos retorna para a educação e apoio comunitário, o sistema se retroalimenta. Não é um segredo oculto. É um modelo social funcional. E modelos funcionais podem ser estudados, podem ser adaptados, podem ser aprendidos, sem copiar identidade cultural, sem apropriação superficial, mas absorvendo princípios universais. Agora chegamos à parte mais importante deste vídeo: as verdades por trás da ideia de que judeus prosperam. Primeira verdade: prosperidade observada em certos contextos está ligada à educação consistente ao longo de gerações. Segunda verdade: redes comunitárias reduzem risco e aumentam oportunidades. Terceira verdade: pensamento crítico desenvolve habilidades valiosas no mercado. Quarta verdade: adaptação histórica gera resiliência. Quinta verdade: mentalidade de longo prazo supera impulsividade imediata. Nada disso é exclusivo. Nada disso é genético. Nada disso é secreto. São práticas. São escolhas culturais acumuladas. E qualquer pessoa pode aplicar princípios semelhantes na própria vida. Investir em conhecimento. Valorizar debate construtivo. Construir redes de confiança. Pensar no longo prazo. Apoiar a comunidade. Se existe uma lição aqui, não é sobre um povo específico. É sobre comportamento humano. Quando disciplina encontra visão. Quando estudo encontra prática. Quando comunidade encontra propósito. Prosperidade deixa de ser mistério. Ela vira consequência. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falar sobre o segredo da prosperidade judaica, lembre-se: segredos vendem cliques, mas hábitos constroem resultados. E talvez a verdadeira pergunta não seja o que eles sabem, mas o que você está disposto a aprender. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe. Porque discutir mitos com responsabilidade é uma forma de combater ignorância. E conhecimento, no fim das contas, é a forma mais poderosa de prosperidade que existe.